versículo 24, diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A explicação está lá no versículo 36. Depois os discípulos pedem ao Senhor a explicação, né? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, trigo ou joio, né? Como nós falamos, não há meio termo, né? Não há meio termo, como o Senhor disse lá à igreja, né? Foi de Laodiceia, dizendo à igreja que, por não ser quente nem frio, ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então não tem ou meio crente, ou quase crente, ou é ou não é, né? Então o Senhor coloca também aqui dentro desta parábola que nós lemos, né? A parábola do trigo e do joio, e também registrado em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, e depois a explicação desta parábola do joio, né, que nós encontramos aqui também em termos escatológico, né, que o Senhor fala da consumação do século, do fim do século, onde serão recolhidos, né, pelos seus anjos, serão recolhidos o trigo e também levado ao seu celeiro, colocado no celeiro, e também o joio, né, que será recolhido e lançado no fogo. Mas também nós vimos, irmãos, que aqui nós aprendemos, né, através da palavra de Deus, e o Senhor sempre usou estes meios como parábola para trazer um ensino
àqueles seus seguidores, aos discípulos, seus alunos, aqueles que sentavam junto aos pés do Senhor, como nós vimos aqui os discípulos, quando chegam, o Senhor se retira para casa, né? E ali estão seus discípulos, chegam aos pés do Senhor para perguntar, para pedir uma explicação da parábola do joio e do campo. Nós vimos aqui que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? Isso está se referindo ao Senhor Jesus mesmo, né? Um título do Senhor é Jesus, que foi 100% homem, 100% Deus. Então, Jesus Cristo, o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, né? Então, nós vimos aqui a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. O ceifeiro são os anjos, né? E, meus irmãos, né, estamos aqui através da palavra do Senhor, e como o Senhor falou, não com olhos, né, para condenar, julgar, né, ou apontar o nosso dedo para alguém. Quando a palavra de Deus, né, somos confrontados por ela, a palavra de Deus vem para nos iluminar, vem para nos limpar, vem para nos orientar, nos ajudar a nos tornarmos melhores, né? E também, se por aí não estamos enquadrados como um trigo, né? E se estamos enquadrados aí como um joio, ou se de alguma forma não estamos aí agindo como um trigo, que o Senhor possa, né, através da sua palavra, trabalhar em nossos corações, agir em nossos corações, que possamos nós, né, dar liberdade para Ele trabalhar, que possamos nós abrir o nosso coração, aceitar a correção de Deus e deixar Deus trabalhar em nossas vidas, né? Aqui nós vimos, irmãos, que o Senhor, Ele apresenta então, né, tanto o trigo e o joio, como Ele semeou, como o Senhor disse aos seus discípulos que Ele semeou, né, a boa semente. Nós vimos antes desta parábola, né, que aqui o Senhor traz uma sequência de parábolas, ensinando aos seus discípulos, seus seguidores. O Senhor fala sobre a parábola do semeador, né, que saiu a semear, né? E aí o Senhor fala que esta semente que o semeador levou é a palavra, né? A palavra do Senhor. Então o Senhor semeou a palavra, o evangelho que transforma a vida do homem, que tem o poder transformador, né? E o Senhor coloca que este campo, o campo é o mundo. Então é claro que aqui poderia alguém, dentro de uma interpretação, né, falar, apontar lá para o fim dos tempos, dentro da escatologia, mas nós vimos que nós estamos ainda no mundo, né? Não somos do mundo, como disse o Senhor Jesus na sua oração intercessória, né? A oração sacerdotal, quando o Senhor faz esta oração, e João registra no capítulo 17, o Senhor fala pedindo pelos seus discípulos, dizendo que eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como o Senhor também não é do mundo, mas eles estão aí, eles vivem aí. E nós vimos, irmãos, e sabemos disso, nós como igreja
do Senhor, também estamos no mundo, não pertencemos a este mundo, nós aguardamos novos céus, nova terra, nós aguardamos, né, a cidade, né, a qual o Senhor prometeu, nós aguardamos o Salvador que vem dos céus. Então, não pertencemos a este mundo. E o Senhor também diz que o joio são os filhos do maligno, que foi o inimigo que semeou, né, que largou esta semente daninha, esta semente mal. Nós vimos lá desde o princípio, né, que o pecado ele já se originou no céu, teve a sua origem no céu, né, com a rebelião de Satanás, do inimigo, né, do diabo, de Lúcifer, né, que tem todos esses nomes. E depois, quando ele introduz, então, né, vem tentar Adão, Eva, e eles caem em pecado, então introduzindo aí o pecado no coração do homem, semeando esta semente, né, daninha e que traz o prejuízo, que trouxe o prejuízo para o homem, e para a humanidade e para o mundo em geral, né? Então, o que semeia esta semente aí é o diabo, né? E o Senhor fala que a ceifa é o fim do mundo, né? No fim de todas as coisas, então vai ocorrer essa ceifa aí, onde o Senhor também vai separar, né? Nós sabemos que isso vai, para nós, para a igreja, vai acontecer em algumas etapas, né? Por isso teríamos, se nós fôssemos analisar, mas não estaremos analisando nesta oportunidade dentro de uma visão escatológica, mas nós vamos estar aí vendo a diferença do trigo e do joio, né? Vendo a diferença do trigo e do joio, porque nós como igreja não podemos ser joio, nós como igreja temos que ser trigo, nós como igreja temos que ser a boa semente, e esta semente que foi semeada, né, pelo Senhor através do Evangelho, a palavra de Deus que entrou em nosso coração, transformando nossa vida, né? Removendo aquilo, tudo que não agrada ou não agradava a Deus, né? Então nós queremos ver neste âmbito, queremos ver aí, né, esta diferença para nós podermos olharmos para nós que estamos nos voltando para a palavra do Senhor todos os dias, para procurarmos seguir a caminhada da perfeição em Cristo Jesus, crescendo na graça, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Então nós queremos olhar assim, né? Não dentro do propriamente dito, dentro desse aspecto, dentro desta ensino escatológico, mas queremos ver apenas, né, trazer esta diferença para podermos, quem sabe, nos corrigirmos em alguma coisa, quem sabe olharmos primeiramente para nós, para o nosso coração, para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia, como estamos vivendo, como estamos fazendo, né? E procurarmos aí nos voltar para o Senhor, né? Sabemos que para Deus tudo é possível, né? Não há coisa difícil para Deus, não há coisa difícil para Deus, né? O Senhor disse isso lá a Abraão, disse isso a Sara, né? Dizendo para eles, não há coisa difícil para Deus, né? Deus pode todas as coisas. Então Deus pode, se há um joio, transformar em trigo, se é um trigo que está aí se transformando em joio, Deus pode transformá-lo outra vez em trigo, né? E abençoar para que possa dar frutos para a glória de nosso Deus, né? Meus irmãos, nós vimos, né, que é uma diferença,
significativo. É claro que aquele que tem um conhecimento aprofundado, que está sempre movendo, né, aí nesta plantação, movendo no campo, ele tem esse conhecimento, esse tato. Mas para nós aí, como somos, podemos dizer, leigos, né, neste assunto do plantio, então nos confundimos facilmente, né? Nós vimos que a haste, as folhas, a cor e até a direção para onde ambos pendem parece gêmeas, né? São parecidos, né? E aí fica difícil de identificar. O leigo dificilmente conseguiria identificar uma da outra, até que chegasse, olha bem, chegasse a fase da frutificação. É aí nesse momento então que vai ver a diferença no amadurecimento da planta. Mudanças significativas ocorrem e a diferença entre elas é grande. Aí vem uma diferença quando há essa maturação, né? Quando há amadurecimento da planta, né? E esta fase da frutificação, então se nota. E aí nós nos lembramos o que o Senhor Jesus disse também em Mateus 19:20. O Senhor disse assim: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, né? Pelos frutos conhecereis. Então pode, de uma certa forma, identificar, né? Identificar o que é trigo e aquilo que é joio. Pelos frutos se identifica. Mas é claro que aí existe uma diferença entre o trigo e o joio. Junto com o trigo, estando ali o joio junto com o trigo, é difícil de distinguir, são parecidos, né? Mas há uma diferença aí, se analisarmos, né, vamos ver que há uma diferença entre um e entre o outro. Louvado seja o nome do Senhor. O joio na Bíblia, ele significa coisa daninha, né? Que surge entre as boas, né? A cisanha, né? A erva daninha que surge ali entre a erva boa. Como disse, hoje, é claro, tem as suas... tem a tecnologia avançada, né? Como estava conversando com alguém que planta, né? Tem uma quantidade enorme de trigo, enfim, e disse que mesmo antes de colocar a semente do trigo, já lança aí, né, o produto, né? Lança esse produto químico, o veneno aí, enfim, para já impedir de nascer o joio, né? Já há um impedimento aí de ele vir. Então tem algo que impede ele, né, de ele nascer. Então nós podemos pegar isso aí também para nós dentro dessa analogia e podemos ver nós como igreja temos que impedir de uma certa forma. Nós sabemos que o que impede, o que combate é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, né, que precisa ser ensinada, precisa ser pregada como ela é, né, com clareza, com objetividade, para alcançar os corações, trazendo, né, aí esta libertação de todas as amarras, né, que impede o homem de viver uma vida plena com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É claro, irmãos, como disse o Senhor Deus, né, que isso aí haverá um dia onde o Senhor, ele vai, né, fazer a colheita,
né, levando aqueles que são os seus para guardar, levar os seus celeiros, conforme diz a parábola, né? Claro que nós não vamos entrar nesta parte escatológica, arrebatamento da igreja, as fases que o Senhor vem, enfim, levando os seus, separando aqueles que pertencem ao Senhor, né? E também tirando esses que cometem aí escândalos, iniquidade, como diz o Senhor, né, nesta palavra, né? E jogando eles aí no lago de fogo, né? Nós vimos que o Senhor vai tirar um cuidado, né? Coisa que nós não podemos fazer, coisa que muitas vezes nós não podemos, né? Arrancar alguém, trazendo aí para a parte da igreja, o mundo da igreja, porque como o mundo, né? Estamos no mundo e foi semeado ali boa semente no mundo, que é o campo, e também a semente ruim, e nós sabemos que isso aí está em todo lugar, como lá no trabalho, na casa, na igreja, enfim, lá está tanto o bem como está o mal, está lá a semente boa, como está a semente ruim, como está o trigo e está também o joio, né? Mas isso não quer dizer que nós temos que aceitar, né, o pecado, o que é errado, o que não agrada a Deus. Não podemos aceitar, temos que continuar, né, como igreja, sendo a luz, sendo o sal da terra, testemunhando de Jesus Cristo, não aceitando o pecado, né? Não convivendo com o pecado. Isso não nos dá margem para isso, né? Para aceitarmos o que é errado. Não, nada disso. Só como o Senhor disse, que haverá aquele dia, né, em que o Senhor vai tirar, né? O Senhor vai fazer esta colheita, e Ele sabe identificar, porque nós podemos nos enganar, como nós estamos falando, que é algo que parece, mas não é, né? Parece trigo, mas não é trigo, e nós podemos nos enganar, né? Podemos nos equivocar, e o Senhor não se engana, o Senhor não... Ele sabe exatamente quem é trigo e quem é joio. Então temos que deixar, né, para que o Senhor faça, né, esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos podem estar ali no meio, né, balançando ali como se fosse um trigo, se movendo como se fosse um trigo, né, tendo uma aparência de trigo, tendo uns frutinhos, parece ali que parece trigo, de longe se olha, deve ser trigo, ou enfim. Então nós vamos convivendo assim, né, no nome do Senhor Jesus. Mas seria interessante nós analisarmos aí se há algumas diferenças e procurarmos ver, né, olhar para nós, como falei já, olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa atitude, né, olharmos para como o modo que estamos servindo o Senhor, o modo que estamos nos comportando como igreja. Primeiro ponto, nós vimos que, vendo, né, nós demos uma pesquisada para confirmar daqui e dali, pegamos alguma coisa, né, também o diácono Nelson, né, que nos enviou, teve alguma participação também dentro dessa sugestão. Então nós queremos aí trazer, né, esse comentário, esse bate-papo aí dentro desse comentário aí, dentro dessa participação juntamente dos nossos irmãos. O trigo, primeiramente, o trigo tem facilidade para se curvar, né? O joio já não se curva. Então, vamos ver aqui alguns sinônimos de curvar, né? Curvar, nós podemos ver aí dentro um sinônimo de submeter, né? Sujeitar-se ou submeter-se também, dobrar, inclinar.
E nós olhando lá para a epístola de Tiago, capítulo 4, e o versículo 6 e o versículo 7, olha o que Tiago disse: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Curvar-se, dobrar-se, inclinar-se diante de Deus, da sua palavra e do seu querer. Curvar-se, dobrar-se, inclinar-se diante de Deus, da sua palavra e do seu querer. Nós que somos igreja, aceitamos a palavra do Senhor, amamos a palavra do Senhor, procuramos de todo o nosso coração obedecer a palavra do Senhor, nos inclinamos diante da palavra do Senhor, a palavra do Senhor, do seu querer, da sua vontade. Mas tem pessoas que não se curvam, tem dificuldade de aceitar a palavra do Senhor, de admitir seu erro, tem dificuldade de submeter-se ao Senhor Deus, à sua palavra, ao querer de Deus, tem dificuldade de curvar-se diante de Deus e diante da sua palavra, que até mesmo está mostrando que está errado, que não está bem, que está no caminho errado, caminho equivocado, e não consegue aceitar, não consegue reconhecer seu erro, que está errado, que está mal. Tem dificuldades de aceitar a palavra, tem dificuldades de perdoar, tem dificuldades de pedir perdão, tem dificuldade, como alguns até dizem, de dar o braço a torcer, sabe que até mesmo que está errado, a palavra está mostrando que está errado, mas tem dificuldade, não consegue, isso falando esses que se sentem superiores, que manifestam orgulho, altivez. Estes são os que Deus resiste. Deus resiste. Aqueles que se sentem superiores, repetimos outra vez, que manifestam orgulho, altivez, e esses que o Senhor resiste. O joio que não se curva, não entra pelo caminho da humildade, e tem esta dificuldade. Se nós nos encontramos assim, irmão Vinícius, temos esta dificuldade de reconhecer: eu errei, eu errei. Tem pessoas que preferem, já tivemos experiência, preferem mentir, dizer uma mentira, do que falar a verdade, dizer: olha, eu me equivoquei, realmente eu errei, reconheço que estou errado, me perdoa, pedir perdão, liberar perdão, perdoar também. A pessoa que vive desta forma não pode ser trigo, não pode ser trigo, porque o trigo o Senhor denominou, colocou como sendo semente boa, algo que o Senhor plantou, algo que o Senhor semeou, e o Senhor não vai semear aquilo que é ruim. Então o trigo é diferente. Ele, quando molhado pelo orvalho da noite ou com os seus frutos, ele se inclina e se curva. É a igreja que se sujeita a Deus,
se submete a Deus e resiste o semeador do joio. A igreja que se volta para Deus, a igreja que se submete a Deus e resiste esse semeador aí que vem semear, né, o joio. Nós vimos, irmãos, que o trigo, ele é diferente, né? Então, nós vimos aí que o trigo ou é joio, né? Como é que é? O joio, né, ele tem dificuldade de reconhecer e ainda fica às vezes até bravo, né? Fica até bravo e não quer e já começa a te olhar com olhares maus, já se afasta de você, já não quer mais conviver com os outros e é coisa bem difícil, porque ele não consegue se inclinar, se curvar diante da palavra. E quando não aceitamos a palavra de Deus, né, a palavra de Deus que muitas vezes vem nos corrigir, a palavra de Deus que muitas vezes vem nos exortar, a palavra de Deus que vem nos orientar o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer, então nós precisamos, né, aí nos inclinar ao Senhor, né? Com nosso coração humilde na presença de Deus, nosso coração sincero na presença de Deus. Nós vimos que Davi errou, claro, ele errou, a palavra registra, ficou lá registrado o erro de Davi. Mas nós vimos também que Davi, ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, né? E pediu perdão pelo seu pecado, pela sua iniquidade. Davi pediu perdão, reconhecendo o seu erro, né? Se humilhou, se encurvou diante do Senhor, né? Ele se submeteu a Deus e Deus então perdoou Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós devemos analisar aí, né? Vamos analisando, eu vou analisando aqui a minha vida, o Vinícius vai ali analisando também, e cada um de você que está aí participando, vai analisando, se você tem esta dificuldade de perdoar, se você tem a dificuldade de pedir perdão, se você tem dificuldade de entrar por esse caminho da humildade, né? Da humildade, não é só algo que transparece, que alguém quer mostrar, né, que anda lá de chinelinho de dedo, uma calça rasgada ou uma roupa, né, não meia descuidada, e isso aí não é um sinônimo somente de humildade, né? Humildade é aquilo que vem lá de dentro, que está lá no nosso coração, que realmente, né, sabemos reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, e buscar em Deus a ajuda no momento oportuno. Também nós vimos aí, né, segundo ponto, o trigo, quanto mais maduro, mais fácil de arrancar, né? A raiz do trigo, embora ela também seja da família das gramíneas, cresce para baixo, mas com pouca profundidade, facilitando a colheita. O joio, quanto mais tempo na terra, fica mais preso à terra. A raiz do joio se alastra por onde pode, misturando-se até com raízes de outras plantas. Então nós vimos que isso, no dia da colheita, o trigo deixará esta terra com facilidade. Suas raízes não estarão presas na terra. O crente maduro não está preso a esta terra. No dia do arrebatamento da igreja, ele não terá dificuldades em deixar esta terra. Seu coração está no céu. Aleluia! Aonde está o teu coração? Teu coração está no céu, está lá aonde vem o teu Salvador, como diz
né, o apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses capítulo 13, o versículo 20, dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, onde esperamos o Salvador, e esse Salvador tem nome, é Jesus, o Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não é um outro nome qualquer, mas aqui Paulo dá nome ao Salvador, dizendo: onde esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E nossa cidade está lá. Então, os olhos daquele que é trigo está voltado para os céus. Ele não está preso nesta terra. Ele não vê a hora de estar com seu Senhor. Quanto mais, né, maduro, quanto mais tempo, né, esta esperança vai crescendo dentro do seu coração, e ele está ali, né, se torna até mesmo mais fácil, né, de deixar este mundo, de deixar, né, esta terra que está corrompida pelo pecado, né, onde pela iniquidade que já tem sido uma forma, onde cresceu grandemente, né? Como o Senhor Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, e nós vimos isso no nosso dia hoje, onde se multiplicou a iniquidade, e o amor de muitos tem se esfriado, né? Já não tendo mais aquele desejo de servir o Senhor, de estar na presença do Senhor, de ter um tempo para ouvir a palavra do Senhor, né? De ter como importante, prioridade para a sua vida a palavra do Senhor, né? Isso é tão fundamental, porque é a palavra do Senhor que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortalece, né? Mas já não tem mais este desejo, não sente mais este amor, né? Agora, você igreja, você como trigo, você está ali, você não está, né? Você está ali nesta expectativa da vinda do Senhor, pronto para deixar esta terra, não está preso a nada, não está atado a nada, né? Diferente do joio que está arraizado na terra, não sai com facilidade, está preso às coisas da terra, estão ligados, arraizados na terra. Seu tesouro está na terra e não nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, né? Estão tão presos a esta terra, e nós vimos, né, de uma certa forma, que às vezes as pessoas, né, querem ficar o máximo de tempo aqui. Que bom, né? Eu gostaria de viver aí 130 anos, 120 anos, 180 anos, né? Estão tão apegados, tão arraizados nesta terra e com as coisas desta terra, né? Que não estão assim facilitando a sua ida, né, para participar desta colheita que o Senhor vai fazer dos santos, a qual o Senhor levará para estar com Ele. Então tem esta dificuldade, estão apegados a tantas coisas aqui na terra, materialismo, né? A minha casa, o meu carro, a meu isso, o meu aquilo, o meu emprego, os meus passeios, enfim, tantas coisas, né? Que é claro, nós vivemos, estamos aqui, não somos do mundo, estamos no mundo, temos que, claro que estar aqui, né? Precisamos nos alimentar, precisamos trabalhar, precisamos nos vestir. Nós sabemos que há um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que nos direciona, que nos ajuda, louvado seja o seu nome, mas não podemos estar atados, né, a este mundo, não podemos estar atados ao sistema deste mundo, preso, né? Porque isso vai nos
impedir de subir com o Senhor, não podemos estar arraizados aqui nesta terra, aqui neste mundo. Infelizmente, muitos estão assim, muitos estão presos, trocando as coisas de Deus, né? Trocando o momento de estar meditando na palavra de Deus, o momento de estar buscando Deus, o momento de estar servindo Deus por tantas outras coisas que realmente não agradam a Deus, não edificam, né, a vida daquele que está fazendo. Então que o Senhor Deus nos ajude, que possamos estar aí pronto, né? Olhando para o céu, aguardando o nosso Senhor, como disse o apóstolo Paulo, mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade, a nossa morada está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, nós vemos que o trigo esmagado, ele vira pão, um alimento mundial. O joio esmagado vira veneno, né? Assim dizem. Para o trigo se tornar pão, ele precisa ser esmagado, triturado, precisa passar por um processo para transformar-se em pão, em alimento. E nós vimos, irmãos, nós olhamos para Jesus, e Jesus, o pão da vida, passou por esse processo e pôde dizer com toda autoridade, pode dizer com toda esta autoridade e verdade: eu sou o pão da vida, conforme João registrou lá no capítulo 6, o versículo 48, né? Jesus passou, né? Foi esmagado, principalmente no Getsêmani. Quando o Senhor foi esmagado, depois pela cruz, nós vimos que o Senhor passou por esse processo de sofrimento e tornando ele o pão que tem alimentado muitas vidas, muitas almas, né? O pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos, queridos irmãos, que o sofrimento, o deserto, faz com que o crente fiel seja aperfeiçoado no Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando o crente, ele passa pelo sofrimento, ele é esmagado, ele passa por uma situação difícil, por um problema difícil, por calúnias, por injúrias, por defamações, passa por perseguição, e tantas outras coisas que nós poderíamos colocar aqui, passa por este sofrimento que muitas vezes aflige o seu coração. Isto, irmãos, para aquele que é trigo, para o crente fiel, isso para ele é um aperfeiçoamento. Ele está sendo aperfeiçoado no Senhor, ele está crescendo na graça, ele está crescendo no conhecimento do seu Senhor Jesus Cristo. Ele se torna forte, né? Ele sai deste deserto, deste sofrimento muito mais forte, com experiências para poder compartilhar com os outros, para poder ajudar a outros. Ele sai fortalecido para poder alimentar a outros que precisam olhar para Cristo, que precisam identificar Cristo como aquele que tem todo o poder para ajudar-nos nesses momentos. Então, o trigo, quando esmagado, ele não vira uma coisa ruim, ele não vira uma coisa mal, ele não vira uma coisa que não é boa, né, desagradável, mas quando ele é esmagado, quando ele é triturado, quando ele passa por esse processo, ele vira um alimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Como aqui está sugerindo a Marta, né? O trigo é provado,
mas o resultado disso é transformar-se em alimento, né? Transforma-se em alguma coisa boa. Às vezes nós não queremos, né, aprovação, daí a pessoa muitas vezes é identificada nesse momento, né? Nesse momento do aperto. Então vamos ver se é trigo ou se é joio, porque aqui, conforme nós falamos, né, que o trigo sendo esmagado, ele vira um veneno, né? Uma erva daninha, vira um veneno e não tem proveito, ou até hoje cientificamente não se sabe o porquê não tem proveito nenhum, né? O joio. Então o trigo esmagado, o trigo passando por esse processo, o trigo, vamos dizer assim, sendo provado, ele passa a ser um alimento, né? E nós devemos ver quando nós somos provados, quando nós passamos por esse momento difícil, o que nós nos transformamos em quê? Em que nós nos transformamos? Em alguém com o coração cheio de raiz de amargura, cheio de ódio, cheio de queixas, cheio de reclamação, cheio de ódios contra um e contra outro? Ou nós nos tornamos em algo bom, né? Cheio de experiências lindas, passando por esse processo onde vamos ter algo para oferecer, como o Senhor Jesus sendo o pão da vida, quando passa por esse processo de esmagamento, onde diz que o Senhor foi moído. Isaías diz que o Senhor Jesus Cristo foi moído, foi esmagado, né? Ele foi triturado, do Senhor Jesus, né? Mas ele se tornou em algo bom, um alimento para a humanidade, um alimento para aquele que lhe procura, aquele que crê nele. Então o Senhor pôde dizer, né, com toda ênfase, o Senhor pôde dizer: eu sou o pão da vida. E nós, quando passamos, nós que estamos aí nesta caminhada da fé, nós que um dia olhamos para o Senhor Jesus, quando passamos por esse momento difícil, quando passamos por esta provação, quando de repente somos pisados, quando somos pisados aí por alguém, o que nós nos transformamos? Transformamos em veneno ou transformamos em algo bom, né? Como tem pessoas que quando são pisadas ou são tocadas, viram um veneno terrível. Viram um veneno terrível. São pessoas que fazem mal ao seu próximo, causam feridas, ofendem, pois suas línguas estão cheias de quê? De veneno, veneno mortal, para ferir as pessoas, muitas vezes com as suas palavras, com aquilo que diz, com as suas ofensas, e com tantas outras coisas que realmente não serve para edificar uma vida, não serve para alimentar uma vida, para nutrir uma pessoa. Então, quando nós passamos por esse processo, o que nos tornamos? O que eu me torno quando eu passo por esse processo? O que você se torna quando você passa por esse processo? Quando você é esmagado, quando você é provado, quando você é pisado? O que você se transforma? Você se transforma em algo bom ou você se transforma em algo ruim? Algo que não presta? Um veneno? O que você se transforma? Aleluia! Muitas vezes este Deus maravilhoso e grandioso permite que nós venhamos passar por esse processo, permite que nós venhamos entrar pelo deserto, que nós venhamos entrar por esse caminho, muitas vezes de sofrimento, para nos trabalhar, aleluia, para que possamos sair dali melhores de como entramos, não piores. O joio, ele sai pior, ele não tem uma melhora passando por esse processo. O joio, ele sai pior, né? Ele sai pior. Então nós podemos ver aí, é trigo
ou é joio? É joio ou é trigo? Quando somos esmagados, quando somos, né, muitas vezes aí caluniados, perseguidos, enfim, pisados, o que somos? Aleluia! É joio? Vou largar tudo, vou abandonar, não quero mais saber, se não presta, aquele não presta, não quero saber desse, não quero saber daquele outro. Ou nós nos tornamos em algo bom, um alimento, como Jesus foi pisado, cuspido, arrancaram a sua barba, puxaram, lhe feriram, lhe trituraram, terrivelmente, né? Esmagado. Mas Jesus estende as mãos lá na cruz, no Calvário, e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Joio, trigo, aleluia. O Senhor está aí para nos ajudar, para te ajudar, para me ajudar nesta caminhada. Nós vimos, irmãos, quarto ponto, o trigo produz verdade, o joio produz mentira. Você olha para um e outro e parece igual, aparentemente são iguais. O joio só tem aparência de trigo, mas não é trigo, é só aparência. O trigo verdadeiro, ele produz frutos, e frutos bons. Já o joio, ele é como aquela figueira que Jesus procurou fruto. Lembra quando Jesus vinha de Betânia para Jerusalém e teve fome e avistou de longe uma figueira, e ele se aproximou daquela figueira esperando encontrar ali um fruto qualquer, e só tinha folhas, só aparência. Assim é o joio. Engano, mentira, não produz a verdade, né? Mas agora nós, igreja, você que é a boa semente que o Senhor Jesus, né, semeou, que você que faz parte, você recebeu esta boa semente, se tornou em trigo. Você, aleluia, que conheceu o Senhor, aquele que liberta, né? Conheceu a verdade que liberta. Aleluia. Então você não vive mais só de aparência, só de engano, de mentiras, mas você produz a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é só ali no meio de tantos, né? Como já falamos aqui, está lá balançando. Parece que é algo, mas não é. Mas é bom, meus queridos amigos, ouvintes, internautas, irmãos, é bom nós nos olharmos para nós, porque muitas vezes temos o costume, a facilidade de olhar para os outros, né? E muitas vezes quando a palavra quer nos corrigir, quer nos orientar, não, isso não é para mim, isso é para fulano, isso é para ciclano, né? A gente diz, ó, isso é para o outro. Ou passamos batido, não, isso aqui não é para mim, não vou nem ouvir isso, né? Não queremos ouvir, mas aquele que está no Senhor, aquele que é igreja, ele quer ouvir a palavra de Deus, ele quer ver se tem alguma coisa que ele precisa consertar. Ele não quer viver só de aparência, né?
só de aparência, está ali, levanta as suas mãos, às vezes está dando aí, parece que está ali junto com os demais, louvando, adorando, né? Vamos cantar, canta, né? E aí aqueles louvores que está ali professando, né? Está na casa do Senhor, está junto com demais irmãos, está no lugar onde está sendo manifesto ali a presença do Senhor. O Senhor está ali, porque o Senhor disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei no meio de vós. O Senhor está presente. Eles estão ali proferindo tantas coisas, né? E depois sai dali, leva uma vida desregrada, uma vida que não condiz, que não é uma vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro, né, crente fiel ao Senhor em tudo, mas sai dali e vai viver, né, uma vida desregrada, fora da palavra do Senhor. Então nós vimos, queridos irmãos, que nós precisamos produzir a verdade, porque nós somos da verdade. Nós somos da verdade. Nós estamos seguindo a verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E nós temos a verdade em nós. Estamos inseridos na verdade e a verdade está inserida em nós. Então não podemos viver de mentiras, de aparências, de engano, né? Precisamos ver como está, se realmente estamos levando a sério, né? Se estamos aí comprometidos com Deus, se estamos comprometidos com o Senhor, se estamos comprometidos com o serviço do Senhor, se estamos comprometidos com Deus, né? Em servir a Ele, em enfrentar as situações difíceis, aquilo que vem para nos impedir, né, de nos doar inteiramente ao Senhor, de servir por inteiro ao Senhor, né? Devemos de ver se não estamos vivendo uma vida de engano, né? Que Deus nos dê esta graça e que o Senhor nos ajude, né, para que estejamos ali no meio, né, como aquele que vai ouvir naquele dia do Senhor, né? Não te conheço. E aqueles vão chegar ainda dizendo: mas Senhor, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, oramos, expulsamos demônio, curamos enfermos. E o Senhor que vai dizer: apartai-vos de mim, né? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não vos conheço. Então, meus irmãos, que não venhamos viver uma vida, né, de mentira, de engano, sermos crentes de mentira, igrejas de mentira, que possamos realmente produzir verdade, né? Sermos verdadeiros em tudo, né? Sabemos que hoje vivemos num mundo complicado, num mundo difícil, mas a luz da igreja precisa brilhar, a tua luz precisa brilhar, o teu testemunho tem que sobressair, né? Você é igreja, você é trigo, e alguém tem que olhar para você e ver que existe e tem em tua vida, você tem algo bom, algo maravilhoso, algo diferente do que está lá fora, que está no mundo, né? Você está produzindo frutos de verdade, da justiça, né? Você está produzindo aquilo que realmente agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e nos dê força. Quinto lugar, para já encerrarmos aqui, que o horário tem passado tão depressa, né? Tão depressa tem passado nosso horário. Quinto lugar, o lugar do trigo é no celeiro.
o lugar do joio é no fogo. O trigo que foi produzido pela boa semente, o seu lugar é no celeiro do Senhor, guardado junto à casa do Pai. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 3, o Senhor Jesus diz assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. O joio que foi semeado pelo inimigo, que tem aparência de coisa boa, mas não presta para nada, será queimado, né? E o Senhor diz, quando Ele explica para os seus discípulos esta parábola do joio, do campo, tudo o que causa escândalo e os que comete iniquidade, né? Iniquidade aqui é aquele que peca, ele peca que não produz mais sentimentos de culpa, né? Ele peca e já não produz nele mais algum sentimento de culpa, já está normal para ele, né? Já se habituou, né? Já se conformou, né? Nesse estado pecaminoso. A pessoa peca deliberadamente. Em seu sentido mais amplo, significa perversidade, depravação, ilegalidade, injustiça, ação contrária à justiça, o que é torto e faz mal, são representados pelo joio, né? Que será colhido pelo Senhor nesta colheita final, como disse o Senhor Jesus, no fim, na consumação do século, serão colhidos, apartados, né? Aí não vão mais estar junto e será jogado então no lago de fogo, né? Como disse o Senhor Jesus quando explica esta parábola. Que o Senhor Deus nos dê graça, que o Senhor Deus nos ajude, né? Que não possamos olhar para nós, analisar a nossa vida, sem apontar o dedo para ninguém, sem julgar ninguém, sem ver dentro da nossa visão, que às vezes é distorcida, não conseguimos entender, né? Como o Senhor entende, ver como o Senhor vê, né? Analisar, provar como o Senhor prova, analisar como Ele analisa. Então temos de deixar para Deus, não saímos por aí julgando, não estamos aqui para julgar, condenar, julgar quem é joio e quem é trigo, longe de nós isso, mas devemos olhar para a palavra de Deus, devemos nos examinar diante da palavra de Deus, né? Porque como nós vimos, o joio que não se curva diante da palavra do Senhor, o joio que está preso a esta terra, o joio que produz veneno, o joio que produz mentira, o joio, a erva daninha que representa o pecado, a iniquidade, que será lançada na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Mas o Senhor Jesus disse, terminando, né, esta explicação desta parábola, Ele disse: então os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E que deixe, que permita o Espírito Santo trabalhar em tua vida, que permitamos, irmãos, que o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, em nossa mente, para podermos, né, analisar-nos aí, ver se não temos falhado, se o inimigo não está aí procurando, né, lançar a sua
sementinha, que possamos, através e com a ajuda do Espírito Santo, nos submeter a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, né? Está aí esta diferença, não queremos nos prolongar, o horário já passou tão rápido, né? E queremos que você esteja participando conosco, enviando aí a sua pergunta, a sua tema sugestivo. Deus abençoe lá o Nelson que enviou, né, essa sugestão. Muito bom, um assunto muito importante para os dias que estamos vivendo, porque tem alguns que estão vivendo só de fachada, né? Só de fachada. E quando a coisa aperta, aí, mas aquele que está ali, que é trigo, né? Quando a coisa aperta, ele vira coisa boa. Aí que ele fica bom. Aí que ele se torna bom. Aí que ele diz, agora sim. Agora que ele vai produzir mais. Agora que ele vai estar mais presente. Agora que ele vai buscar mais o Senhor. Agora que ele vai estar mais diante do Senhor, em oração e servindo o Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a todos nós, pois precisamos refletir, precisamos, buscar o Senhor, pois a nossa morada está nos céus, e lá está o nosso pensamento, para lá está direcionado os nossos olhos, pois de lá também vem o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, que a mão do Senhor esteja sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Queremos, amados, estar orando nesse momento, né? Temos aqui participação dos nossos irmãos, continuam participando, né? Uns vêm por aqui e continuam, outros, né, permanece. Obrigado você que permaneceu desde o início desta live conosco até aqui, né? Hoje fomos um pouquinho mais longe. E que Deus abençoe a tua vida, você que ama a palavra do Senhor, você que se inclina diante da palavra do Senhor, você que se inclina diante da vontade, do querer do Senhor, que a mão do Senhor